conseguir ficar agora olhando para a tela, eu vou abrir um documento aqui para poder ir conduzindo melhor, tá bem? Nath, se tu me dá o ok, eu dou início aqui. Então, vamos lá. Senhoras e senhores, muito boa tarde. É uma alegria receber todas e todos no lançamento do livro Educação Patrimonial em Territórios Geopárquicos, uma visão interdisciplinar na Quarta Colônia. O livro é o resultado dos estudos e exposições feitas durante a segunda jornada interdisciplinar de formação de professores em educação patrimonial. A obra é um dos instrumentos educacionais que dá suporte ao plano educativo e embasa a perspectiva do Geoparque Quarta Colônia aspirante Unesco, buscando colaborar na qualificação continuada dos professores do ensino básico que atuam nas escolas do território. Eu sou o professor Flavi Lisboa Filho, pró-reitor de extensão da nossa Universidade Federal de Santa Maria, e irei conduzir esta cerimônia. Este evento está sendo gravado e, posteriormente, também estará disponível no canal do YouTube do Geoparque Quarta Colônia Aspirante Unesco. Registramos e agradecemos a presença de todas as autoridades convidadas, também dos professores e professoras, dos servidores e servidoras técnico-administrativos em educação, dos estudantes, da comunidade externa e dos participantes do projeto Geoparques da UFSM. Uma saudação muito especial e carinhosa a todos os autores dessa obra, ao Luiz Miguel Osterbeck, ao Flávio Preto, a Suzane Bevilacqua Marcuso, o André Luiz Ramos Soares, a Maria Medianeira Paduim, o Adriano Severo Figueiró, a Amanda Scherer, o Jorge Alberto Soares Cruz, o César Dedave e o Lucas Nunes. Neste momento, convidamos o professor Adriano Figueiró, geógrafo, doutor em geografia e professor do Departamento de Geociências, do Centro de Ciências Naturais e Exatas, da nossa UFSM, representante dos autores e também organizador do livro, para apresentar o projeto e a obra que nós estamos lançando na tarde de hoje. Por favor, Adriano, faça uso da palavra. Obrigado, Flavi. Boa tarde, então, a todos e todas que estão aqui no lançamento do livro. É um prazer imenso poder estar apresentando esse livro e, acima de tudo, poder estar entregando ao nosso território do Geoparque Quarta Colônia uma obra que não é apenas um livro, né? É o produto de um esforço bastante grande de 11 autores que produziram um conjunto de reflexões ligadas à nossa jornada de educação patrimonial e que é, acima de tudo, uma viagem, né? O livro nos conta uma história de uma viagem no tempo, uma viagem que inicia com a história antes da história, né? Como assim designou o Flávio Preto no primeiro capítulo do livro, onde ele tenta nos situar um pouco num imaginário de uma paisagem de 230 milhões de anos atrás, quando nem o Oceano Atlântico existia, né? Quando a América e a África estavam unidas, e este território que hoje nós habitamos na Quarta Colônia já existia como um pedaço emerso de continente, e por aqui se desenvolvia um conjunto de dinâmicas de natureza que hoje nós investigamos a partir dos vestígios paleontológicos, né? E ao longo do livro, e assim como foram ao longo das nossas tardes de sextas-feiras, durante a jornada, nós fomos fazendo essa viagem que vinha lá de 230 milhões de anos
e avançando, né, para ambientes de deserto, depois para ambientes de retomada da umidade, da chegada da floresta, da ocupação dessa floresta por uma biodiversidade muito rica, pela chegada dos primeiros povos originários que ocuparam essa floresta, e, por fim, pela chegada dos imigrantes europeus, que intensificaram a transformação dessa natureza e construíram ali a sua cultura, né? Junto com as comunidades quilombolas, junto com essas culturas indígenas que permanecem grafadas no território. E isso nos dá uma dimensão muito grande da diversidade de identidades que nós construímos sobre o mesmo território. Então, eu acho que o livro, ele não só representou para nós uma viagem no tempo, mas ele representou para nós, especialmente da UFSM, que nos dispusemos a pensar e a construir essa sequência da jornada, ele representou uma viagem epistêmica. Porque, a partir da jornada de educação patrimonial, e que está refletido no livro, nós nos descobrimos. Nós que viemos de áreas bastante distintas, né, como biologia, geografia, engenharia florestal, jornalismo, arquivologia, letras, história, nós descobrimos que este conceito de educação patrimonial, ele representa para nós um mediador dos nossos olhares sobre o mundo, né? A ideia do patrimônio, para nós, é algo que costura os nossos olhares sobre a identidade do território. Então, isso foi uma grande e bela descoberta para nós, né? Porque aquilo que nós falamos do ponto de vista teórico durante muito tempo sobre interdisciplinaridade, nós acabamos construindo ela a partir da nossa fala, a partir do nosso olhar sobre o território. E isso, inclusive, nos permitiu alargar o próprio conceito de patrimônio, né? Porque normalmente nós associamos a ideia de patrimônio como herança aos elementos materiais que estão construídos no território, seja construídos pelo homem ou pela própria natureza, né? Mas são os elementos materializados ali. Só que nós ficamos encantados diante de perspectivas como, por exemplo, a Amanda nos trouxe na jornada, que está expresso no livro, da linguagem como um patrimônio, né? Como algo que constrói identidade. Então, nós conseguimos, nesse imenso rol de temáticas e de olhares que se cruzaram, nós conseguimos tecer uma rede de educação patrimonial vinculada a um território e que para nós representa um belíssimo ponto de partida, né, um alicerce sobre o qual nós estamos dando continuidade à construção de um projeto de educação patrimonial vinculado a esse território. E isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa diante de um momento da sociedade mundial em que os ritmos da globalização e da pasteurização dos territórios, né, de uma cultura global que envolve a tudo e a todos, nós estamos mostrando e revelando que
o nosso território sobre o qual nos debruçamos, ele continua resistindo. Ele continua construindo uma singularidade, seja em termos de natureza, seja em termos de cultura. E é esta singularidade, é esta riqueza patrimonial desse território que seguramente vai garantir a construção de um projeto de desenvolvimento de longo prazo. Porque é um desenvolvimento que está alicerçado na sua própria riqueza e não na dependência das riquezas externas, né? Então, assim, nós ficamos, como representante dos 11 autores que constam nessa obra, nós ficamos muito felizes de poder entregar ao CONDESUS, à comunidade, né, às escolas da Quarta Colônia, uma contribuição inicial, que certamente é a primeira de muitas que virão, né, porque a terceira jornada já está em gestação, já está sendo pensada, e certamente nós temos certeza que da terceira jornada novos frutos virão, em termos de publicações, em termos de obras, e de esforço de instrumentos para que os professores possam trabalhar nas escolas, né? Então, assim, fica aqui registrado o nosso agradecimento, não só para a Reitoria de Extensão, pelo esforço tremendo, né, para viabilizar essa obra, ao CONDESUS, aos professores, aos autores, né, que rapidamente se dispuseram a escrever os seus capítulos, a registrar suas memórias e poder materializar aquilo que tão belamente falaram ao longo da jornada no ano passado, né? Então, fica o nosso agradecimento e está aí, né? Esperamos que todo mundo possa baixar e divulgar e fazer propaganda dessa obra, porque um livro só faz sentido quando ele, de fato, chega na mão das pessoas e que ele transforma realidades. Porque, senão, ele é só um livro. Obrigado. Muito bem, Adriano. Representou muito bem, sem dúvida alguma, todos os autores da obra e o entusiasmo que nos mobilizou durante toda a jornada. Tenho certeza de que quem participou também rememorou boas lembranças depois dessa tua fala. Então, agradecemos muito a tua participação, Adriano, e aproveitar para registrar também hoje a ausência da professora Maria Medianeira, uma grande batalhadora desse projeto da Jornada da Educação Patrimonial, né? E que também se esforça muito para nos conectar todos e que está se recuperando aí do Covid-19, né? Maria Medianeira, o nosso carinho. E aproveito agora para convidar para fazer uso da palavra a senhora Valcerina Bulegon Gassen, secretária executiva do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia, o CONDESUS. Valcerina, por favor, a palavra está à tua disposição. Então, professor Flavi, professor Adriano, e todos aqui os que me ouvem, pedir em primeiro lugar desculpas, porque o nosso dia hoje poderia ter 24 horas, que a Juliana e eu não íamos conseguir fechar tudo. Mas, enfim, conseguimos entrar e ouvir esta fala maravilhosa, entusiasmada do professor Adriano. Enquanto eu ouvi atento, eu pensei dessa forma, professor. Quem dera toda a nossa região tivesse lhe ouvido o seu entusiasmo, esta forma com que o senhor conduz esse assunto de educação patrimonial. Então, realmente, eu acho que esses eventos que vocês já fizeram e agora estão preparando já o terceiro, e o fruto de todo esse trabalho que se transforma neste livro, né, que ele seja muito bem aproveitado, que esse conteúdo seja aproveitado, entendido, né, e que ele se socialize, eu diria, essa região, com estes assuntos que são tão profundos
e tão importantes. O que me dá satisfação nesse meu período da minha vida é que eu vejo, professor Adriano, principalmente, que aquelas vontades que a gente tem, aqueles sonhos que a gente sempre, através de alguém, de outros, a gente consegue realizar. Eu estou muito feliz com isso, com esse grande trabalho que estamos desenvolvendo. Eu não consigo realmente acompanhar a todos, mas estou sempre atento, um piscar aqui, um buscar ali, e esse trabalho na área da educação é fantástico. Então, parabéns, professor Adriano, toda a sua equipe que colaborou com a parte do conteúdo, que são vários, né? Aqui vejo algumas carinhas conhecidas, né? E todos os alunos, os professores, alunos, né? Que se dispuseram a novamente se qualificar. Então, esse projeto maravilhoso que temos, onde os nossos professores, principalmente da Quarta Colônia, estão tendo esta possibilidade de fazer um mestrado nessa área, isso é fantástico. Eu lembro que lá em 2001, não sei se a Flávia está me ouvindo, mas lá em 2001, quando eu fui prefeita no segundo mandato, nós tínhamos um projeto para que todas as professoras municipais tivessem o curso superior de pedagogia. Foi uma alegria naquele período vê-las formadas com curso superior. E vejo agora um grande número das nossas e da Quarta Colônia, principalmente, né, fazendo este maravilhoso curso de mestrado com este assunto de educação patrimonial. E lá no passado a gente vinha trabalhando sobre isso. E também fiquei um pouco atrapalhada porque estava atendendo, Juliana, me ajuda o nome da menina que me disse, uma professora da URGS, Leandra Anversa Fiorese, que está nos pedindo um material sobre educação patrimonial, o livro de educação patrimonial já construído no passado, né? Então, veja, porque naquela época ela já participou desse trabalho. Então, essas questões, como professora, como gestora pública e agora como secretária executiva do Condesul, Flavi, me encanta. E eu preciso agradecer, porque se não fosse o grupo da universidade como um todo, todos os que se juntaram, nós não estaríamos produzindo, né, formatando produtos maravilhosos de fundamento, como estão acontecendo um dia após o outro. Nós temos sempre muita novidade. Então, em seu nome, professor Adriano, quero parabenizar e agradecer a todos os colaboradores desse seu maravilhoso trabalho. Maravilha, Valci. Lindas palavras e inspiradoras, viu? Quiçá nós tenhamos a tua vitalidade, energia e disposição para o trabalho, para correr sempre atrás dos sonhos que às vezes parecem impossíveis. Mas trabalhos assim nos deixam mais próximos, sem dúvida alguma, né? Então, muito obrigado pelas tuas palavras e damos continuidade. Agora com a fala da senhora Vanessa Bassim, coordenadora de cultura de Faxinal do Soturno, representante, junto ao comitê gestor do Geoparque Quarta Colônia, né, da Comissão de Educação, Cultura e Comunicação, e aluna do nosso mestrado em Patrimônio Cultural da UFSM. Vanessa, a palavra está à sua disposição. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês, né, nesse momento um pouco distantes, mas trabalhando sempre em conjunto. Um abraço especial para todos vocês, aos que eu conheço, aos que eu não conheço. Então, falar em nome da Comissão, né, de Educação, Cultura e Comunicação, em nome do Diego, do Eloy e da Kátia, é uma satisfação. E gostaria, então, de começar parabenizando os professores, né, da universidade,
que disponibilizaram, né, essa jornada, que nos acrescentou muito, enquanto alunos do mestrado, também enquanto professores aqui da Quarta Colônia, porque a educação patrimonial, muitas vezes, se tornava uma coisa assim, mas eu não entendo o que é isso, eu não sei passar para os meus alunos. E, a partir dessa formação, se tornou uma coisa mais clara, mais simples, que ajudou, né, nessa compreensão do território, das coisas que nós temos aqui, que nós precisamos valorizar, né, e nos fortaleceu enquanto Quarta Colônia e trabalhadores da cultura, da educação. Foi um ganho muito bom e com certeza ficou ali disponível para a gente assistir quantas vezes forem necessários. Os professores às vezes não conseguiam, né? Tá ali no YouTube, a gente consegue acessar, consegue ler, consegue ver, porque o trabalho fica, né? Agora com esse livro ficou mais fácil para passar também, né, para os alunos que precisarem, né, ter uma coisa na mão, que nem a gente diz assim. Então, é fantástico esse trabalho. Parabéns a todos os professores que, né, trabalharam bastante. Foram 8 ou 9 encontros, eu não me lembro, e todas as sextas-feiras era um prazer estar lá aprendendo, né, fazendo assim, contribuições. E eu acho assim, né, nós da comissão achamos que com certeza a Quarta Colônia já está lá na frente, e a partir desse impulso que a universidade nos dá, que o Condesus, a gente vai conseguir sim, Deus quiser, ter esse selo Geoparque Quarta Colônia, né? Nossa região vai deslanchar e é muito bom trabalhar com vocês, trabalhar nesse município, né, trabalhar nessas temáticas que aos poucos vai apaixonando a gente. Então, né, vamos em frente, vamos seguir, vamos lutando, que nós vamos conseguir. Um abraço para todo mundo em nome da nossa comissão. Muito obrigado, Vanessa, pelas belas palavras aí proferidas. A Vanessa, que tem sido incansável no trabalho de representação dessa comissão, junto ao comitê gestor do Geoparque Quarta Colônia, aspirante Unesco. Obrigado, viu, Vanessa? Agora, vamos pedir também para que a professora Antonina Carvalho, que é do município de Restinga, que muito bem nos recebeu sempre quando estivemos por lá, atua na área de educação já há um bom tempo, né, professora Antonina? Também faça uso da palavra e nos diga ali as suas impressões sobre essa obra e sobre esse trabalho de educação patrimonial que estamos realizando junto ao território da Quarta Colônia. Por favor, professora. Com certeza, professor. Eu quero cumprimentar a todos e todas e dizer que para nós é uma honra estarmos aqui. E para pensar as palavras que a gente vai dizer hoje, foi necessário rememorar muitas coisas. E aí, inclusive, já baixei o livro, já estou me apaixonando por ele, pude ler alguns excertos, vou ler com certeza e vou levar adiante. Mas também quero dizer que é uma honra para nós, pertencentes à Quarta Colônia, sermos escolhidos pela universidade. E eu lembro muito bem da primeira vez do lançamento desse projeto. Todos presentes, prefeitos, secretárias, e a grande esperança que a gente tinha nas reuniões posteriores, da nossa carência de formação, da nossa carência de saber mais sobre a nossa região e valorizar mais esta preciosa região que nós temos. E isso aconteceu, está acontecendo desde 2018 e nos encantou realmente. É um projeto de valor inestimável, com certeza.
Eu lembrei, assim, de todas as etapas, inclusive das reuniões que vocês da universidade vieram até o nosso município, e aqui tinha mais de 100 professores ouvindo essa equipe que veio. E o pessoal já foi, neste momento, querendo saber o que era essa educação patrimonial e o que queria fazer parte deste assunto que todos nós tínhamos muitas dificuldades. Então, assim, formalizadas todas essas etapas e estudos, veio essa jornada maravilhosa. E a gente pode dizer que, para muito além dessas ações, estava e está o despertar da consciência para a valorização do nosso território. Porque a nossa região é tão linda, ela traz na sua essência os usos, os costumes e todas essas culturas e tudo que acontece, que já aconteceu e que precisa ser registrado. Tudo isso registrado nesse livro é muito importante e com certeza nós precisamos levar adiante. E tenho certeza que todos esses trabalhos vão nos abrir as portas para a conquista do selo Geoparque. Então, eu parabenizo a universidade, a Pró-Reitoria de Extensão, a comissão organizadora da segunda jornada interdisciplinar de formação de professores em educação patrimonial, que por meio desse livro, Educação Patrimonial em Territórios Geoparques, uma visão interdisciplinar na quarta colônia, deixa registrado o fruto de um extraordinário trabalho, que sabemos não se esgota e nem é interrompido hoje com o lançamento do livro. Ao contrário, é um estímulo para a continuidade. E essa continuidade foi muito bem falada pelo professor Adriano quando disse, né, a viagem. Então, essa viagem, eu tenho certeza que quando for anunciada, que vai começar por meio da terceira jornada, todos os professores estarão entusiasmados em começar, em participar, em se engajar deste importante, podemos até dizer, movimento, né? Este movimento que une e que desperta elos nessa quarta colônia tão linda e que devemos valorizar. Então, mais uma vez, os parabéns e o grande abraço de Restinga Seca para todos. E o nosso agradecimento muito especial a todos que participaram, porque é do esforço de cada um e de todos que surgem as grandes obras, os grandes projetos e todas essas ações que fazem o desenvolvimento e a união do nosso povo. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Antonina, pela sua fala entusiasmante, motivadora aí para prosseguirmos com o trabalho. Aproveito para registrar aqui 2 comentários que foram feitos no chat, um da professora Sueli Salvo. Parabéns ao grupo todo, muito importante deixar esses registros. Como disse o Wally Salomão, escreveram uma vingança contra a perda. O que está registrado é história do cotidiano, de cada um e que permanecerá viva. A professora Daphne Heck diz, é um orgulho muito grande para nosso território ter a dedicação desses grandes autores, professores. Obrigado pela dedicação ao desenvolvimento da quarta colônia. Muito obrigado vocês pelas falas tão generosas. E agora aproveito e convido a Mônica Rossato para fazer uso da palavra. A Mônica, eu não me lembro agora se já defendeu o doutorado ou ainda não, Mônica, mas é daqui do UFSM também, né? Cria da UFSM e está atuando no território. Por favor, Mônica.
Muito obrigada, professor Flavi. Sim, defendi meu doutorado, sou cria da Universidade Federal de Santa Maria, fiz a graduação, mestrado, doutorado, fui professora substituta e cria da professora Medianeira também, né, que não está aqui, mas para lembrar disso também, toda uma trajetória, né, na universidade, né, no UFSM. Boa tarde a todos, então, e a todas. Eu gostaria de parabenizar aos professores organizadores dessa importante obra, fruto resultado das jornadas de formação dos professores, né, da educação patrimonial, a professora Medianeira, o professor Jorge, a professora Adriano, os organizadores e todos os professores que se engajaram, né, nas formações para o público docente, né, para os professores aqui da Quarta Colônia, a Pró-Reitoria de Extensão e a Universidade Federal de Santa Maria, né, isso mostra a importância que a universidade tem, o impacto que a universidade tem no território, né? E aqui, no caso específico, na região da Quarta Colônia, a partir dessa iniciativa, né, do Geoparque. E como professora, pensando na importância que essas jornadas tiveram para a nossa formação, eu posso dizer que elas nos instrumentalizaram a pensar propostas didáticas, pedagógicas, para a gente trabalhar com os alunos a partir dessas várias questões que envolvem a educação patrimonial, né? Seja a questão geológica, linguística, histórica, arquivística, arquitetônica, enfim, todas essas questões que foram trabalhadas na jornada, né? Elas nos proporcionaram pensar essas atividades e propostas, ações, né? Colocar em prática questões didáticas para a gente desenvolver isso com os nossos alunos, né? Então, eu observei, assim, muito conversando com os colegas, né, que muitos também não conheciam muitas coisas sobre o nosso território, sobre a história, a formação do nosso povo, sobre os povos que aqui viviam, né, antes da chegada dos europeus, e, enfim, toda essa formação também na questão paleontológica, né, que é uma marca muito importante, né, para a questão do selo do Geoparque. Então, muitas coisas passaram, esse conhecimento foi muito importante, né, que trouxe essa jornada para esses professores. Então, nesse sentido que nós temos também nos nossos currículos escolares, nos nossos municípios, a questão de trabalhar com a nossa localidade, né? Então, como nós temos isso também no nosso currículo, o Geoparque e essa formação em educação patrimonial, ela vai totalmente ao encontro, então, dessas questões também, tá? Então, nesse sentido que as jornadas foram riquíssimas em nos proporcionar esses conhecimentos e esses instrumentos para a gente poder colocar em ações práticas, né? Como foi também um exemplo, né? Só citando um exemplo de um projeto que nós desenvolvemos no ano passado com a questão dos registros durante a pandemia, né? Da valorização dos nossos patrimônios, da gente fazer essa busca com os nossos alunos, né? Daqueles casarões antigos, né? Daquelas práticas que as famílias fazem, das histórias das famílias, enfim, questões básicas que estão relacionadas à realidade desses alunos, né? Isso torna também o ensino e a educação mais palpável para eles e mais da realidade deles, né? Então, nesse sentido que eu parabenizo por toda essa iniciativa, pelo engajamento da universidade com os seus professores, né, em nos proporcionar isso. É uma questão da gente, né, olhar para o nosso local, valorizar esse local, esse patrimônio, e com isso auxiliando na construção da nossa identidade, né? Então, a nossa identidade está vinculada à valorização dessa nossa história, dessa nossa memória, desse nosso passado. E agora, na pandemia, isso fica muito evidente, né? Porque a gente, numa simples observação, por exemplo, nas redes sociais, a gente vê o quanto as pessoas estão explorando os lugares aqui na nossa localidade, né? Estão indo para lugares que talvez não iriam se nós não estivéssemos numa pandemia, né? Visitando uma usina antiga, uma barragem, né? Uma cascata, enfim, né? Todos esses elementos que nós temos muitos aqui nessa nossa região, né? Muitas coisas a serem exploradas, e a gente observa muito isso em tempos de pandemia, né? As pessoas se voltam para os seus locais, né? Então, é uma maneira também de
contribuir mais ainda para essa valorização do território. Então, gostaria de deixar aqui um abraço a todos e um agradecimento, né, enquanto professora, enquanto educadora, de todo esse trabalho que foi desenvolvido, do livro e de toda essa formação que nos foi proporcionada ao longo do ano passado e desse ano. Tá? Muito obrigada. Muito obrigado, Mônica, pelas tuas palavras, né? Sem dúvida alguma, elas nos entusiasmam também, né? Para dar prosseguimento a esse trabalho, fazendo esse resgate todo aí no teu relato sobre a importância da valorização do local a partir da educação patrimonial, né? Vamos ouvir agora a professora Flávia Corradini, que também é aluna do nosso mestrado em Patrimônio Cultural. E, diga-se de passagem, uma aluna muito aplicada, que eu tive o prazer de ter na minha disciplina. Flávia, com a palavra. Muito obrigada, professor Flavinho. Imagina! Boa tarde, então, a todos. É um prazer fazer parte deste momento, né? Atualmente, exatamente, mestranda em Educação Patrimonial, e nesses últimos 4 anos, eu exerci a função da coordenação pedagógica aqui em São João do Polesine, na rede municipal. E foi nesse período, né, que tivemos muitas reuniões e estudos junto com a UFSM para exatamente trazer novos programas, oficinas, cursos aos nossos professores, né? Referente ao tema, então, educação patrimonial. Todo o trabalho gerou muitos frutos, e esse é um deles, pois aqui estamos, né? Todos os professores, então, e demais profissionais da educação da rede municipal aqui de São João do Polesine e da rede estadual, né, desde a educação infantil até o ensino médio, fizeram parte e participaram, então, da primeira e da segunda jornada interdisciplinar de formação de professores, né? E desenvolveram também, neste ano de 2020, o projeto Educação Patrimonial em Tempos de Pandemia, né? Todos esses eventos foram e são muito importantes para nós, educadores. E esse belíssimo trabalho que já baixei, já olhei, vou reler, ler, né? Que é o e-book Educação Patrimonial em Territórios Geoparque, uma visão interdisciplinar na 4ª colônia. É um instrumento educacional riquíssimo para ser utilizado, né, nas nossas escolas e também nas demais instituições de ensino e diversas do município, né? É mais um material que vem contribuir para a formação das nossas crianças e jovens, pois é através da educação patrimonial, né, desenvolvemos o sentimento de pertencimento e apoderamento dos nossos bens materiais e imateriais, do nosso município e também de toda a região da 4ª colônia, levando assim, né, à preservação e ao cuidado, que é muito importante. E dá para se dizer, então, né, que a nossa 4ª colônia, ela é belíssima. E sendo geoparque, né, já está tendo e terá muito mais visibilidade mundialmente. E é por isso, então, né, que precisamos estar engajados em ações como essa, que visem um desenvolvimento sustentável, né, utilizando os recursos naturais sem destruir o meio ambiente e com responsabilidade, né? Então, parabenizo a universidade, a todos os professores, a todos os autores, a todos os envolvidos nessa belíssima obra, né? E agradeço o convite para fazer parte deste momento. Muito obrigada e um abraço a todos. Muito obrigado, Flávia, muito obrigado por esses registros. Acho que o protagonismo que Polesine teve quando trouxe educação patrimonial para os currículos inspirou
todos os demais municípios no território a abraçar a causa, né, porque a gente sabe que a valorização dos patrimônios natural e cultural faz com que os nossos cidadãos se tornem se fortaleçam os sentimentos de pertencimento deles ao local e mais cuidadosos, né? Cidadãos e cidadãs mais responsáveis com a valorização da cultura local. Bem, pessoal, agradecemos aqui a participação das representantes, das convidadas, enfim, que atuam junto ao projeto Geoparque Quarta Colônia perante a Unesco, e abrimos nesse momento espaço para quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma participação do público. Um público, né, elogiável, aí temos agora 43 pessoas acompanhando em tempo real este lançamento. Se alguém quiser fazer algum comentário, a palavra está à disposição. Dado o adiantado da hora, não vai ter como todo mundo se manifestar, mas umas 2 ou 3 inscrições ainda é possível. Se alguém desejar, não tem como levantar a mão, porque eu não consigo visualizar na minha tela todo mundo. Então, abre o microfone e fale. Podem ficar à vontade, quem quiser fazer o uso da palavra. Enquanto isso, se alguém está buscando um pouquinho de coragem, quer fazer uma fala, eu já vou antecipando a minha, que seria a do fechamento, tá bem? E aí, mesmo assim, a gente quebra o protocolo e depois pode fazer mais umas 2 falinhas, tá? Vou fazer esse fechamento com a minha fala, trazendo uma expressão que o professor Adriano utilizou no início da fala dele, que ele disse o seguinte: nós nos descobrimos. E eu acho que essa expressão tem um valor polissêmico. Eu acho que nós nos descobrimos dentro da UFSM e encontramos muito mais afinidades do que imaginávamos para a realização desse trabalho, e podemos ver na prática o que são algumas das características da extensão universitária. Uma delas, que o senhor falou muito bem, que é a da interdisciplinariedade, quando a gente faz com que várias áreas do conhecimento converjam em prol de um trabalho conjunto. Foi isso que nós fizemos com a jornada interdisciplinar de formação de professores em educação patrimonial, mas também nós trabalhamos com a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, porque esse trabalho extensionista que nós passamos a realizar no território da Quarta Colônia, eu tenho certeza absoluta que fomentou as nossas disciplinas, deixou as nossas aulas melhores e também deu argumentos para os nossos projetos de investigação. E se nós não mudamos ainda o nosso projeto, eu tenho certeza que muitos de vocês, assim como eu, tá com uma pulguinha atrás da orelha, louco para rever o projeto de pesquisa e pensar diferente agora para esse quadriênio que iniciou nas nossas pós-graduações, né? Linkando ainda mais esse trabalho feito no território. Também está presente aí o impacto na formação do estudante. Veja quantos estudantes passam a ser alcançados a partir dessa ação. E isso é fundamental. São os estudantes que vão fazer toda a diferença e a transformação que nós quisermos. Mas a gente precisa semear, plantar essa semente do cuidado, da valorização, da pertença, de enxergar. E aí eu vou resgatar a expressão, né, de nós nos descobrirmos a cultura local regional, o quão valorosa ela é na constituição daquilo que nós somos, como sujeitos, como cidadãos, como indivíduos, das nossas identidades. Existe uma identidade da Quarta Colônia muito calcada no seu território e nos seus patrimônios natural e cultural. Também nós trabalhamos dessa forma com impacto e transformação social. E é um projeto de longo prazo, como muito bem disse o professor Adriano, como muito bem sabe a professora Valserina também. Eu chamei ela de secretária aqui porque é o atual cargo dela, mas eu podia chamar de prefeita, porque ela foi só por 4 mandatos, né, Valserina? Só 4 mandatos. E ela
é professora também, porque a gente nunca deixa de ser professor, né, Valserina? E você acompanha aí esta caminhada, sabe que é um projeto de longo prazo que nós estamos falando. E esse trabalho, ele precisa ser reiterado, alimentado constantemente. Também é com muita alegria que eu digo para vocês, uma informação que a Natália acabou de me passar, que as nossas conversas, eu vou chamar assim, as nossas conversas de sexta-feira à tarde, que foi a nossa segunda jornada, ela já tem mais de 12 mil visualizações no YouTube. Quer dizer, gente, isso é um alcance fantástico. Quando nós fizemos a edição presencial da primeira, nós tivemos ali aproximadamente 200 participantes. Agora, mais de 12 mil pessoas já visualizaram, né? Ou melhor, mais de 12 mil visualizações. Um número bastante expressivo, bem mais que 200 pessoas acompanharam essa jornada, com certeza. Acho que esses são alguns dos aprendizados que também nos preparam para uma terceira edição que nós já nos reunimos para discutir. E não pense que nós não discutimos, nós discutimos e muito para poder chegar no tema mais adequado e contemplar essa diversidade de áreas e essa vontade que nós temos de realizar esse trabalho, que seria impossível se nós não tivéssemos a adesão dos professores e professoras da Quarta Colônia. Vocês acabam sendo a nossa motivação e a nossa inspiração para a realização desse trabalho, porque a gente sabe que o trabalho feito ali vai repercutir lá na ponta, que é onde a gente quer, é na comunidade, é junto dos estudantes e dos seus familiares. E essa consciência nós temos. Então fica o registro do nosso carinho, do nosso agradecimento e do convite para a terceira edição da jornada, que em breve será divulgada. A UFSM, através da Pró-Reitoria de Extensão, fica muito feliz e satisfeita pela oportunidade de realizar esse trabalho em parceria. A gente não está ali como palestrante, né, ou conferencista, para ensinar, senão para compartilhar, para partilhar, para dialogar, porque é assim que a gente cresce. E o conhecimento, ele é construído de forma coletiva. Então, fica o nosso agradecimento a cada um e cada uma de vocês. Vou fazer um registro aqui de mais uma fala do professor Eloy Scapim, que voltou para o nosso PPG de Patrimônio Cultural, que está na comissão também. Agradeço-os por esse trabalho que tem fundamentado as nossas discussões e ações em prol do conhecimento, da preservação e da valorização das nossas bases pretéritas, atuais e futuras. Abraços, né? Eu acho que eu vou aproveitar o teu abraço e também nos despedir, a menos que mais alguém gostaria de fazer um comentário adicional. Se não, seguimos, ó. Agradecemos a presença de todos e todas, convidamos para conhecer o livro Educação Patrimonial em Territórios Geoparques, uma visão interdisciplinar na Quarta Colônia, que está disponível no site da Editora Facos e você pode acessar através do link que foi compartilhado aqui no chat. Reforçamos o pedido para que sigam as recomendações sanitárias para o enfrentamento e prevenção da Covid-19. Desejamos a todos e todas um ótimo início de noite. Muito obrigado pelo carinho e pela participação de vocês. Ó, a Natália avisou que a Valserina quer falar. Fala, Valse! Olha o desafio. Estamos preparando um plano estratégico até 2030. Preparem-se, autorizados pelos senhores prefeitos, vamos fazer o grande projeto. Agora também com a possibilidade de termos alguém mais nos ajudando, professor Flavi. Tá bem? Maravilha! Isso é um grande ganho, é um grande avanço. Vai ser muito bom, estamos correndo com este assunto. Tá bem? Perfeito, gente. A todos. É juntos que nós avançamos. Um grande abraço para todos e todas vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.